Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Tom Eletricidade e Segurança. Pessoal, conforme prometido na videoaula anterior, hoje iremos discorrer sobre campo elétrico e magnético, ou simplesmente campo eletromagnético. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação. It's time to rock and roll! Fala, minha galera, seja bem-vindo ao canal do Tom. The courage begins! Informação. Pessoal, veja bem, 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto, ele sem querer fez uma descoberta em relação ao magnetismo. Tales de Mileto, só lembrando, foi um filósofo grego que fez experimento ao esfregar o âmbar amarelo em um pedaço de pele de carneiro, observou que o pedaço de palhas e fragmentos também de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio âmbar. Então, um pouco da etimologia da palavra âmbar, que significa em grego elétron, daí surgiu o nome eletricidade. Daí em diante, vários estudiosos, químicos, físicos da área da elétrica, que vocês também já devem conhecer, fizeram experimentos, estudos para tentar descobrir ali a relação, o que seria o campo eletromagnético. Em 1820, resumidamente falando, Hans Christian Ørsted, um físico e químico dinamarquês, ele fez uma experiência, uma bússola, próximo à bússola, um condutor ali de platina. Ele fez percorrer uma corrente elétrica naquele condutor de platina e nesse exato momento a bússola fez um movimento de deflexão. E nesse momento também ele percebeu que com a passagem da corrente elétrica ele conseguiria gerar um campo magnético, que até então o campo magnético era da magnetita, do ímã, o ímã natural chamado magnetita. Então, a partir desse momento percebeu-se que a eletricidade e o campo magnético, ou o magnetismo, eram ciências que deveriam ser estudadas juntas. 1820, preste atenção. Em 1831, 11 anos depois, Michael Faraday, físico e químico britânico, ele pegou a experiência de Hans Christian e percebeu o seguinte: poxa, Hans Christian conseguiu perceber que com a passagem da corrente elétrica gera campo magnético. Será que com o campo magnético eu consigo gerar eletricidade? Pois bem, o nosso amigo Michael Faraday conseguiu criar o primeiro gerador de energia. Então observe, dentro do gerador basicamente eu tenho o estator do motor, que é a parte parada do motor, e nesse momento eu tenho vários ímãs magnetita, vários ímãs naturais mandando campo magnético para o núcleo desse motor, que nesse momento eu tenho um pistão o atravessando, que tem uma bobina com cobre. A partir desse momento, quando eu coloco a bobina, gerava uma corrente elétrica. Quando tirava a bobina, gerava também uma corrente elétrica, uma lâmpada acendia. Ele percebeu que a bobina parada dentro do campo magnético não acontecia a produção energética. Então ele percebeu que para gerar energia precisava variar o fluxo magnético do ímã. E nesse momento, do outro lado do pistão, eu tenho umas pás, que agora, com um gerador moderno, você faz cair uma água na pá, que gira o pistão, que na outra extremidade eu tenho quem? A bobina, o solenoide. E nesse momento, quando ela gira, varia o fluxo magnético do ímã e gera uma corrente variável, uma corrente alternada. Observe, campo elétrico. Campo, toda vez que você ouvir essa palavra campo, lembre-se do seguinte: eu tenho uma área que está sendo ali dominada por aquele fenômeno, o campo magnético. Campo elétrico, área, uma área que está sendo dominada pela eletricidade. Então, a partir do momento que gera uma corrente em qualquer condutor, eu vou gerar um campo eletromagnético, maior ou menor. É por isso que em sistema eletrônico não se deve colocar no mesmo duto condutor de eletricidade e de rede. Porque o condutor de eletricidade, por menor que seja o nível de tensão, 12 volts, 24 volts, é tensão suficiente para gerar um campo eletromagnético e interferir na transmissão de dados lá daquele cabo de rede. É por isso que não se pode colocar cabo de energia no mesmo duto cabo de rede, porque vai gerar interferência ali nos pacotes de informação de mídia.
Aí nesse momento você pode estar me questionando, mas Tom, e o Power Balloon? E o Power Balloon ele conduz a eletricidade na mesma via. Pessoal, o Power Balloon ele foi projetado para isso. O que significa isso? É um projeto. Projeto é estudo. Então houve-se um estudo para reduzir a emanação de campo magnético ou eletromagnético e não interferir na transmissão de mídia, na transmissão de dados. Mas eu estou falando de projeto, de estudo. É diferente da gente pegar um vídeo balloon convencional, fazer a conexão no cabo de UTP e jogar para dentro do duto, junto com a energia. Vai gerar interferência. Porque o vídeo balloon convencional ele não foi projetado para estar no mesma via, no mesmo duto de eletricidade, porque o campo eletromagnético vai interferir na transmissão de dados. Agora olha só, em sistema de bobinamento, de solenoide, eletroímã, a gente sempre vai ter ali a manifestação de uma bobina. Por quê? Porque aquele campo magnético eu estou gerando de forma proposital, que eu quero que ele funcione em um outro dispositivo. É o que acontece, por exemplo, no disjuntor. Dentro do disjuntor termomagnético, eu tenho uma bobina, um solenoide, e dentro eu tenho um pistão, um ferro doce. No momento da passagem da corrente elétrica, o campo magnético dentro da bobina joga o pistão em disjuntor, desarma. Basicamente é isso, pessoal, o nosso estudo. Campo elétrico e campo magnético, eletricidade e magnetismo. Vou ficando por aqui, é um material bem sintetizado, existiria mais coisa para me falar para vocês, mas basicamente basta você lembrar, onde tiver uma zona dominada pelo campo magnético, ali eu tenho uma possibilidade grande de gerar um arco elétrico. Eu sou Tom Winner e você está no canal da informação. É verdade.